Amém. Abre a sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 18. Amém. Glória a Deus. Praticamente eu já preguei, né? Vamos falar mais um pouquinho aqui. Tá frio, gente? Tá frio, não tá? Tá não? Legal. É, porque essa igreja é chique, né? Ar-condicionado, clima de montanha. Mas quem lembra aí os anos que a gente ficou suando aqui? Alguém lembra? Pessoal que está chegando agora tá na boa, né, gente? Descasca, gente, esse pessoal que está chegando agora. Dá mole para eles não. Brincadeira. Trata com amor e com carinho, amém? Se eles estão hoje aqui abençoados é porque vocês perseveraram junto comigo. Glória a Deus. Jeremias 18. Vamos lá? Diz assim, olha, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vamos lá. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Continua. Então, aí Jeremias fala, né? Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Só até aí. Daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho, talvez. Você sabe que Israel estava numa situação de engano, de mentira, de dificuldade, de afastamento de Deus. E por causa disso eles estavam quebrados, né? É como uma pessoa que sai da presença de Deus e o diabo mostra para ela, olha, viu? Você nem está indo na igreja, nem está assim, nem está assado e tá, viu? Está bem, está funcionando. Mas na verdade a gente sabe que uma pessoa fora da presença de Deus está quebrada. E aí eu separei algumas coisinhas aqui que eu quero compartilhar com você. Você sabe que diz assim, ó, o texto, né? Numa outra tradução vai dizer assim, olha, para Jeremias descer na casa do oleiro, né? Diz assim, ó, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Numa outra tradução diz assim, ó, desce na casa do oleiro. Então você sabe que Deus primeiro chama ele para ele ficar de pé. Fica de pé, ouve as minhas palavras, agora você desce. Diz assim, se levante e agora desce. Eu ouvi muito essa mensagem quando eu era, né, da outra igreja lá, anos atrás. E realmente é emblemática essa mensagem lá. É a questão da humilhação, de descer, de se humilhar. E muitas vezes na vida da gente a gente tem que descer mesmo. A casa do oleiro era embaixo. Agora Deus fala, desce. E aí a Bíblia diz ali, então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Que roda é essa? É aquela que o oleiro, como um pedal, e aquela roda vai rodando assim, e ele coloca aquele barro em cima da roda, e ele começa a moldar. Você sabe que Deus leva ele ali, o Jeremias, para mostrar a ele uma imagem. Quem está me entendendo aí? Para mostrar para ele ali o que está acontecendo. E Deus começa a usar aquilo ali para dizer para ele o que ele quer fazer com Israel e o que ele quer fazer comigo e contigo. Você sabe que a Bíblia, você vê, fala da plantação e da colheita, fala de colher, o Alan falou aqui, de transbordar o barril, né? De uma colheita farta. Você sabe que Jesus vira lá para o Pedro e fala, agora você não vai pescar mais peixe,
você vai pescar. O som tá dando um negócio assim, não sei o que é. Você vai deixar de ser pescador de homem, de peixe, e vai ser pescador de homem. Você vê que Deus usa a nossa vida para nos ensinar. Então Pedro trabalhava com peixe, então ele fala para deixar de pescar peixe para pescar homens, almas, pessoas, né? Você vê que quando ele fala da oferta, ele fala de plantar e colher. Ele fala através de Paulo, né, que o que plantar muito vai colher muito, o que plantar pouco vai colher pouco. Você vê que ele vai usando esses exemplos assim do dia a dia. Amém? Acho que deu uma melhorada. Então, ele chama o Jeremias e mostra para ele aquela imagem. E ele diz assim: você está vendo como é que esse oleiro trabalha, Jeremias? Você está vendo como é que ele faz? Como é que ele trabalha? Assim eu faço na vida de vocês, das pessoas. Por isso que a gente canta aquela música antiga, né? Que fala do oleiro e descer a casa do oleiro e ser moldado. Só que ninguém quer ser moldado, porque ser moldado traz alguma dor. Só que você vê que o texto diz assim: olha, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Aí ele diz, ó: então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, se quebrou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você vê que aí Deus começa a mostrar para ele: está vendo como é que eu trabalho? O vaso tem que ficar moldado conforme a minha vontade, conforme a sua, gente, conforme a vontade de quem? Do oleiro. E quem é o oleiro aqui? É Deus. Quem é o vaso? Eu e você. Paulo fala que na igreja vai ter os vasos de honra e de desonra. A Bíblia fala de ter pedras preciosas dentro de um vaso. Você vê que a Bíblia vai mostrando essas situações para a gente entender como é que funciona. E ele vê essa cena e Deus começa a falar com ele. Está vendo aí? O oleiro estava trabalhando no vaso e agora esse vaso se quebra. Ele se quebra. E como que começou a fazer esse vaso? Como que o oleiro começa a fazer o vaso, gente? Ele pega aquele barro e aí ele vai fazer o vaso. E assim que Deus faz na nossa vida. Um vaso, um barro sem valor. O oleiro acredita que aquele barro vai se tornar um vaso, e um vaso da maneira que ele quer fazer. Quem está me entendendo, mãe? O oleiro pega aquele barro sem valor e ele coloca naquela roda e ele molha a mão e começa a trabalhar. Tem uma imagem aí? Procura aí, sem pressa, uma imagem de uma mão assim trabalhando pode ser fotografia. E ele vai trabalhando ali, e ele vai fazendo aquele vaso do jeito que ele quer. Você vê que o barro não reclama. Você vê que o barro está ali. E ele está dizendo para o oleiro assim: faz da maneira que você quiser. E não é coincidência que o homem foi feito do barro, né? Lá no início de tudo. O barro está ali e está olhando para o oleiro e
e dizendo assim: faz da maneira que você quiser, porque eu sozinho vou continuar sendo esse barro sem valor aqui. Então, quando você decide viver a sua vida sozinho, sem Deus, sem o oleiro, muitas vezes você vai ser uma pessoa sem valor. Vai ser uma pessoa, mais um no meio da multidão, mais uma pessoa. Gente, vocês não têm ideia. Hoje um pastor me procurou nas redes sociais, no Instagram, de longe aí, e falou para mim: pastor, eu preciso ser feliz na minha vida sentimental. Pastor, me ajuda. Um pastor, entrei no perfil dele, era até um perfil bacana, pastora Thalita, no Instagram. Quem olha até pensa, mas ali no escondido ali, né, entre eu e ele no direct, ele me pedindo socorro. E ele: pastor, como é que eu faço? Eu falei: cara, esse cara, ele está quebradinho. Porque um pastor mandar mensagem para outro e pedir orientação, sem ter nenhum tipo de orgulho, cara, ele se quebrou. Alguém está entendendo aí? E aí, pastor, você precisa entender e pedir a Deus para Ele refazer você. Porque o texto diz que o vaso se quebrou, não foi Deus que quebrou o vaso. Quem está me entendendo aí? O oleiro está trabalhando ali, mas não é o vaso já seco não, tá? É o vaso sendo montado ali, aquele barro meio mole assim, mas já vai firmando e tal. E de repente desgringola tudo. Já viu como é que é? De repente começa a dar errado. O vaso se quebrou, ele se desmontou por ele mesmo. Talvez você está me vendo aqui e no meio da sua caminhada está desmontando. Quem sabe você hoje está aqui, está quebrado, já está dando errado, já está dando... e se continuar do jeito que está, na hora que o barro secar, vai vazar a água que talvez vai entrar na sua vida. Vai vazar aquilo que talvez você vai conseguir. Porque muitas vezes sem Deus a gente consegue uma coisa ou outra. Meu irmão, mas tem hora que a gente precisa descer e reconhecer, como Jesus disse. Ele disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você sabe o que é isso? É alguém querer viver, né? É alguém, olha lá a imagem, olha. Tá vendo? Ele vai colocar no formato que ele quer. Hoje você tem que dizer para Deus: Senhor, me coloca no formato que o Senhor quiser, porque do jeito que eu quis até hoje deu errado. Do meu jeito deu errado. Eu estava esparramado. Eu estou esparramado. Na verdade, um dia eu fui um vaso. Aqui tem vários vasos, amém, gente? E tem um oleiro aqui que é Jesus de Nazaré, amém? Vários vasos, eu sou vaso também, igual você. E tem um oleiro que ele quer me moldar minha esposa, moldar você e colocar do jeito que ele quer. Aleluia. Agora, você tem que estar disponível para ele. Quem me entende aí? Amém? Eu falei naquela hora, poucos minutos antes, que se você vê o texto, o oleiro, que é Deus, chama o barro de vaso. Está me entendendo? Vê se você pegou aí o que eu estou falando. Deus olha para mim, para você, o barro, aquilo sem valor, e chama de vaso antes de estar pronto. Quem está pegando isso aí? Ele chama o barro ali já de vaso, como se já tivesse pronto. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É Deus dizendo assim: eu acredito em você. E ainda que você esteja despedaçado, quebrado, ainda sem forma, como um barro, espalhado, esparramado, eu acredito. E se você deixar, eu vou fazer você um vaso, e um vaso de honra. Alguém está pegando aí? Diga amém.
Aí lembra que, olha como é que é legal, olha lá gente, essa imagem ficou melhor, hein? Ficou melhor essa imagem, olha que barato, olha. Não é legal isso aí? Aí, escuta, ele começa a moldar você, o barro deixou, não, trabalha em mim, oleiro, faz de mim o que você quiser, pode trabalhar. Aí eu fui descobrir o seguinte, que existem os barros assim, as qualidades, né? Do tipo ali de terra, de barro, existe. Mas sempre no meio vem o quê? As impurezas, umas pedrinhas. E na hora que ele está ali com a mão ali, tá vendo ali? A mão dele sente assim, dá aquela arranhada assim. Aí ele para a roda, deu para entender? Ele para a roda, tá rodando, ele para. Opa, aqui tem uma pedrinha aqui, tem uma impureza aqui. Deixa eu arrancar aqui. E aí, pastor, às vezes a tua vida fica parada, não fica? Olha para mim aqui. É o oleiro tirando as impurezas. Tá me entendendo? Fica parado, o negócio parece que vai, não vai, fica tranquilo. Porque a gente, durante os dias da nossa vida, ele vai moldando a gente, vai moldando, e tira impureza aqui, tira ali, e ele vai cuidando, mas ele só vai tirar essa impureza. Que impureza, pastor? A mágoa. Tem gente que é altiva, não suporta ser liderada, não suporta ouvir uma ordem. Tem gente que não suporta ser contrariado. Tem gente que guarda rancor, guarda mágoa, né? Aquela pessoa opressiva, oprime as pessoas, oprime quem está dentro de casa, com palavras. São mágoas, são ressentimentos, são coisas do passado e talvez do presente. São as impurezas que, se você deixar hoje, ele vai parar a roda da sua vida um pouco. Talvez um dia, 2, 3, 5, um ano, um mês, eu não sei. Mas enquanto isso ele está tirando aquilo que não serve. Porque se não tirar, o vaso não vai ficar bonito. Então era isso que Deus estava falando com Jeremias. Agora, vê essa imagem aí, Jeremias. E fica olhando como é que o oleiro trabalha. Porque é assim que eu quero trabalhar na vida do meu povo. Você vê, Jeremias, que ele começa a moldar. Olha aí, Jeremias, como é que ele faz. Jeremias, agora o vaso tem umas impurezas. Olha, mas ele começa a tirar as impurezas. É assim que eu estou fazendo. Pastor, e como é que eu faço? Como é que isso vai acontecer, meu irmão? Quebranta esse coração endurecido. Se volta para o Senhor. Aqui esse povo de Israel estava andando em caminhos errados. Mas a misericórdia de Deus era grande, que ele chama Jeremias. Jeremias, eu quero que você diga isso para o povo. Eu quero que você seja uma voz para alertar, para chamar atenção, para dar uma bronca mesmo. E para dizer para eles. E eu quero que eles saibam que se eles abrirem um coração e deixar, eu vou ser o oleiro na vida deles. Deixa Deus ser o oleiro da sua vida. Para com os caprichos. Para de bater o pezinho e falar, se não for do meu jeito eu não quero. É como aquela pessoa vem para a igreja, não aconteceu do meu jeito, eu vou embora. Não é assim? Vamos lá. Aí ele tira as impurezas. Depois que ele tira as impurezas, eu botei uma sequenciazinha aqui. Ele se quebra. Já tirou a impureza, parece que o vaso vai ficar bonito. Mas de repente ele... Quem está entendendo aí? Começa... Ai, caramba! E aí o que o oleiro faz? Ele pega aquele barro de novo, entendeu? Ele... Quem está pegando aí? Se você deixar hoje, Deus vai te pegar e vai fazer isso. Entendeu? O vaso, o barro, amassar e pá. Aí vai pegar de novo. Segura aqui, pastor.
Quem está pegando aí? Mas deixa, às vezes vai doer. Mas é que ele quer fazer você ser um vaso bem bonito, um vaso de honra. Entende? Ele vai pegar assim, ó, pá, tá imaginando a cena aí? Aí ele pega de novo, faz aquela liga assim, com você, comigo também, não tô fora não. Aí ele pega assim e tal e pá, bate de novo. Agora dá, vamos começar a fazer de novo. Aí ele começa. Aí ele começa a moldar e vai botando do jeitinho dele. Opa, tô arrepiado aqui, gente. Aleluia. Aí ele vai botando do jeitinho dele, sabe por quê? Porque você abriu o teu coração e está dizendo assim, não, Deus, é isso que eu quero. Está doendo sim, tá? Mas eu quero isso para mim. Então, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso perfeito. Ou pelo menos quase, mas eu quero andar junto contigo. Eu estou aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Aleluia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu e a minha esposa, a gente passou isso durante anos e vamos continuar passando. Quando Deus mostrou isso para Jeremias, gente, eu creio, eu tenho certeza, era para a gente ministrar hoje sim. Mas foi uma demonstração bem prática para ele. É assim que eu faço. E é assim que eu quero fazer. E Deus está dizendo para a gente também, como disse naquela época, mas eu quero fazer. Não é para o mal, é para o bem. Porque esse barro sozinho, ele não é nada. Um barro no chão serve para quê? Para ser pisado. Quem pegou isso aí? Vem a chuva e leva. Se desloca para outro lugar. O barro é desfeito. Se mistura ainda mais com as impurezas. Quem está pegando aí? Caramba, está vindo esses negócios na minha cabeça agora. É revelação, não é? Você tem que ver essa mensagem amanhã de novo. Está gravado. A Laís e o Alan falou para mim, pastor, da mensagem do domingo passado. Pastor, olha, é forte demais. A gente está ouvindo aqui. E olha, é demais. Aí eu falei para eles, olha o que eu escrevi para eles. É Deus. É Deus que me usa, porque é o oleiro que está me usando. Entende? É isso que você tem que entender. Sem Deus você não é nada. Entende? Aleluia. Aí eu disse que ele se quebra, né? Quando ele se quebra, pastor, o que a gente pode entender com isso também? Ele perde aquela identidade. Quem está pegando aí? Porque olha lá, tá vendo o formato? Olha lá. Já tem uma identidade ali, tá? Não tem? Não está pronto, mas já está não está no caminho de ficar pronto ali na imagem, olha lá. Está no caminho. Então se ele se desfaz e se quebra, ele perde aquela identidade ali, ó, daquele jeito ali. Então é mais ou menos como eu e você, se a gente não deixar o oleiro trabalhar. A gente perde a identidade. O propósito que Deus tem na nossa vida não vai acontecer. Porque a gente se quebrou, perdemos a identidade que Deus estava forjando na vida da gente. E muitas vezes por causa de um capricho, de uma altivez, do nariz em pé, a gente tem que ceder. Como eu demorei a entender isso. Inclusive na igreja. Agora hoje eu fico levando paulada na internet dizendo que eu sou pastor da igreja da Porta Larga. Mas eu entendo e consigo entender ao longo desses anos, que não são muitos, mas já é alguma coisa, 11, 12 anos, que as pessoas precisam de novas oportunidades, que os vasos que estão por aí perdidos, aí que erraram no meio do caminho, elas precisam de amor, de ser cuidado, assim como você. Às vezes as pessoas são duras e elas são duríssimas. Você vê como é que elas falam comigo na internet. Elas dizem que eu sou falso profeta.
Elas mandam para o direct, manda para a mensagenzinha, descobre o meu zap, e elas, que tem na internet, e essas pessoas me ofendem, sem me conhecer. Mas eu não ligo não, fico um pouquinho triste, mas eu sei o que Deus tem me usado. Eu tenho deixado Ele me moldar. Amém? Então diga comigo assim: eu não posso perder a minha identidade. Diga assim: essa identidade que Deus tem forjado na minha vida, diga, eu não posso perder. Escuta, olha que ponto aqui bacana que eu vi aqui. Presta atenção. Se você está na mão do oleiro, olha lá, na imagem. Se você é o vaso que está sendo preparado na mão do oleiro, que é Deus. E o texto diz que ele se quebrou, lembra? Sozinho. Se quebrou ali. Não foi Deus que fez quebrar. Desandou no processo, como muitos desandam no meio do caminho. Mas olha que interessante. Esse vaso que é mostrado ali para Jeremias, o oleiro, a casa do oleiro que é mostrado para Jeremias. Olha que interessante. Esse vaso se quebrou aonde? Na casa do oleiro. Pastor, não entendi ainda. Pegou? Pegou, né? É diferente, olha para mim, o vaso ser quebrado lá fora da casa do oleiro. Pastor, tá ruim aqui na presença de Deus. Eu enfrento dificuldade A e B. Olha a igreja, o irmão A, o irmão B, o senhor e tal. E olha, na presença de Deus está acontecendo isso e aquilo. Mas há uma diferença do vaso se quebrar na casa do oleiro. Por quê, pastor? Porque na casa do oleiro, escuta, se você está na casa dele, o que ele está fazendo hoje com você? Ele está moldando. Você está na casa dele. Já viu? Você leva o carro para consertar, chega lá, vai consertar uma coisinha na oficina e vê uma outra coisa. E o que você diz? Já está aqui no mecânico mesmo na oficina? Conserta logo isso também. É mais ou menos isso. Você está ali na oficina, está ali no artista. Porque o cara a pessoa, né, o profissional que faz um vaso, fala a verdade, ele é um artesão, né, um artista ali. Não é fácil fazer um negócio desse, né? Uma pessoa ali que tem um dom. Não, pastor, é fácil, é ruim. Eu já vi vídeo, pode pesquisar. O camarada, ele tenta assim, o troço é tudo desgringolado, a pessoa não consegue fazer. Não é qualquer um que pode ser um oleiro, tem que saber. Agora, o que eu quero que você se atente para isso. Há uma diferença de se quebrar na casa. Aproveita, é melhor consertar aqui do que escangalhar lá fora. É melhor consertar aqui na casa do oleiro. Entende? Na presença de Deus é melhor se quebrar aqui dentro da casa. Porque aqui eu vou ser cuidado, eu vou ser cuidada. Na presença de Deus eu vou ser cuidado. Então, cuidado com a ideia do diabo. Estou aborrecido, vou lá para fora. Porque se quebrar lá, meu irmão, aí não está na casa do oleiro. Qual é o lugar mais seguro na face da terra? É o centro da vontade de Deus. Lembra que os Estados Unidos achavam que realmente é uma potência mundial, né? Até hoje é. Mas achava que ninguém poderia furar uma barreira de segurança lá. Mas há anos atrás aí um camarada com uma faquinha de pão foi lá, maneira de dizer, né?
e fez aqueles aviões baterem lá nas torres. Ah, uma conspiração dizendo que não foi, não sei o quê, meu irmão. Aí a gente descobriu que os Estados Unidos não é o lugar mais seguro do mundo. O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Não é na presença de Deus, é pouco ainda. É no centro da vontade dEle. Quem está pegando isso aí? É no centro da vontade. Qual é a vontade dEle? Me moldar? Então eu estou aqui. Amém, minha gente? Amém. Glória a Deus. Estão gostando? Vou parar. Estou chegando no final. Calma. Aí eu botei aqui, né? Se quebrar na casa do oleiro, está nas mãos dele. Eu já falei isso. Deixar moldar. Eu já falei isso aqui. Você imagina, tirou as impurezas. Depois que tirou as impurezas, se quebrou. Aí ele volta a massa, joga a massa, aquele processo todo. Pensa comigo. Aí ele começa a fazer de novo. Aí ele vai, começa a construir ali, ó. E o vaso começa a se aprontar, até que ele fica pronto. E eu quero te mostrar aqui que o processo da vida da gente, desculpa gente, mas eu tenho que te dar essa notícia. O processo é até o fim da nossa vida aqui. É direto. Porque parece, eu estou narrando aqui, e parece que quando eu falei aqui, não, então aí ele moldou, tirou as impurezas e tal, e depois se quebrou, bateu, amassou, fez de novo e tal, e aí ele foi aprontando, até ficar prontinho. Aí você pensa na sua cabeça, e ficou pronto. Não, não ficou. E aí, pastor? Ele vai pegar os vasos que ele já fez, o oleiro, todos eles, porque ele vai fazendo um atrás do outro. E aí ele pega, assim como Deus faz comigo e contigo, ele pega os vasos, no plural, todos ali prontinhos, sem impureza, sem nada. Opa, agora tá legal. Ele faz o quê? Ele põe no forno. E aí, pastor? Ele põe na temperatura ideal. E como é que é esse forno? O que que o forno faz na sua casa, gente? Ele assa. E ele assa por quê? Por que que ele assa? Porque é calor. O fogo está ligado ali. Entende? E sabe o que eu descobri? Pastora Thalita, igreja que eu amo demais, sabe o que eu descobri? Que nesse processo ali, escuta, tem vaso que não aguenta, ele se racha. O processo ali, o calor, entende? 1, 2, 3, 4, 10, 20, não sei. Muitos ali vão sair prontinho. Mas alguns, na hora que ele tirar, vai ter uma fendazinha. Pastor, o que é isso? É forte demais, não é não? São todos os vasos, eu e você, e quem está lá fora, que vai se achegar e tal, sendo moldado, passando pelo processo todo, depois vai para o forno, meu irmão. Não aguenta o calor. Não aguenta a fornalha. Não aguenta aquecer, já pula logo. Não suporta o calor do desafio do dia a dia, das humilhações, das crises, dos dias maus, das incertezas, das palavras contrárias, das tristezas dessa vida. O vaso não aguenta ali, porque
É no fogo que a gente é forjado. E é no fogo que o vaso chega ali no ponto certinho, para ficar prontinho de fato. E talvez tem gente, que eu espero que não seja vocês aqui, que passa por aqueles processos todo, tira ali uma pedrinha ou outra, limpa e amassa e tal, e aquilo tudo bonitinho, com muita dificuldade, mas chega lá no forno, não aguenta. Entende? É como diz lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 3, Paulo diz: vocês começaram bem no espírito, mas agora vocês terminaram na carne. Vocês até suportaram algumas dificuldades aí. E eu vi que essas dificuldades não foram fáceis. Né? Mas agora, na hora que aqueceu, não aguentou. E o que Deus está falando para mim e para você? Aguenta. Você tem que sair daí de dentro desse forno, prontinho. Entende? Você precisa sair desse forno como, pastor? Sem fissura nenhuma, sem quebrado, sem rachado, sem nada. Por quê? Porque na hora que você sair desse forno, escuta, Deus vai começar a colocar dentro da sua vida aquilo que Ele tem falado e que Ele tem prometido. Quem está entendendo isso aí? E na hora que Ele começar a colocar, não pode se perder. Está me entendendo? Não pode sair, não pode vazar, tem que continuar. Para de ser frouxo, caramba. Para de ficar reclamando da vida. Levanta a cabeça, vamos em frente. Tua mulher tiver meio cabisbaixo, fala para ela: vambora. Vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Se for ao contrário, esse marido fica aí reclamando da vida: ó céus, ó vida, ó azar. Lembra daquele desenho da Iana antigamente? Muito antigamente? Quem lembra aí? Meu Jesus, né? Ai meu Deus. Ó céus, ó vida, ó azar, né? Nada. Vambora, Deus tem um projeto. Deus tem algo para fazer na nossa vida. A gente já passou por tanta dificuldade. Vamos passar agora pela fornalha, pelo forno aquecido. Vamos continuar firme, porque falta pouco para Deus abençoar, para Ele derramar, para Ele encher o vaso. Quantas vezes eu vi: aí varão, aí sair do culto, né? O vaso vai sair cheio, né? A pessoa entende até errado, né? Do mundo fala vaso, pensa no banheiro. Quem não conhece, né? Eu era de uma igreja, né? Tô falando mal não, foi uma benção para mim. Mas eu falava com a minha esposa assim: encontro de vasos. Eu falo, cara, na placa. Aí eu pensava assim: meu Deus, um camarada que nunca entrou na igreja, não sabe de nada. Gente, em nome de Jesus, tá? Por favor, não me interprete mal. Vê aquele negócio assim escrito encontro de vasos, vai falar o quê? O que ele vai pensar? Fala a verdade. Agora se ele colocar assim, ó, campanha da restituição da família. Opa, família, minha família está destruída, deixa eu ir lá. Tá dando para entender? Mas hoje você é um vaso na mão do oleiro, amém? E eu também. E a gente está saindo do forno hoje, quem crê pela fé? Eu não sei qual o processo que você está, mas eu já estou profetizando. Talvez você está no início, talvez você já fez uma caminhada, agora Ele está tirando as pedrinhas, as impurezas, é ou não é? Não sei. Talvez você já se quebrou, né? E aí Ele já te pegou e jogou e amassou de novo, não sei qual etapa. Mas se você perseverar, se você deixar Ele te moldar, você vai chegar no forno. E quando chegar nesse forno aquecido, você não vai se rachar, você vai continuar, vai sair do forno. E Deus vai te usar, porque Ele vai te encher com óleo que vem do céu, e vai te usar para a glória do nome dEle. E aí o vaso pronto aí, ó. Eu quero ser Senhor amado. É assim?
como um vaso na mão do oleiro. Hoje você é um vaso na mão do oleiro, amém? Deixa eu finalizar aqui. Tem mais, pastor? O que resistiu o calor é o que vai ser usado, amém? Glória a Deus. Quem entendeu aí, diga amém. Estou falando com os vasos aqui do Senhor, diga amém. Você lembra que quando Deus falou para um certo homem, disse assim: olha, você vai no endereço assim, assado, e você vai chegar lá e você vai orar, ele vai ser curado de uma cegueira, ele vai ser curado de uma situação e tal. Você vai abençoar ele. O Ananias, né? E ele diz assim: mas esse é um perseguidor dos cristãos, Senhor. É esse mesmo que eu tenho que orar? Era Saulo, o perseguidor, que depois se tornou Paulo, o apóstolo. E a Bíblia diz que Deus responde para ele assim: vai lá e faz o que eu estou falando, porque ele é para mim o que, gente? Um vaso escolhido. Tem algum vaso escolhido aqui? Está escrito assim: ele é para mim um vaso escolhido. E Paulo foi um vaso escolhido, sim ou não? O apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, arrebenta, né? Homem usado por Deus, deixou essas cartas aí para as igrejas, para a gente aprender. Quem está pegando isso aí? Deus está dizendo para você assim: olha, deixa eu te moldar, porque você é para mim um vaso escolhido. Eu estou falando com os vasos escolhidos aqui. Glória a Deus. Fica de pé, fica.